Senhor Misael, vamos lá, seu nome completo, Israel Matos da Silva. sua data de nascimento, 21/7/1984. nome da sua mãe. Mônia Rosa Matos da Silva. O senhor nasceu onde? Santa Maria da Vitória, Bahia. Atualmente o senhor mora aqui no DF? O senhor está morando aqui no Distrito Federal ainda? Sim, senhora. Tá. Trabalho? Com o quê? Trabalho de serviços gerais, caseiro. Caseiro. Cuidar de bicho, coisa. Uhum. Tá. E o senhor tem filhos? Não, senhora. Não. Estudou até que série? Eu estudei até, não fui nem a terceira, não. Senhor Misael, em relação aos fatos que são atribuídos ao senhor, o senhor tem direito ao silêncio, não é obrigado a responder nenhuma pergunta, isso não vai lhe prejudicar. No entanto, é também uma ocasião do senhor se defender, dar a sua versão dos fatos. O senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Não, assim, porque eu quero falar é o seguinte, Tá, só um instantinho. Então, o senhor vai falar. Então, vamos por partes. Primeiro fato que é atribuído ao senhor é que no dia 14 de outubro de 2023, o senhor teria tentado matar a vítima Valquíria, que era sua então companheira, causando lesões corporais nela, teria se valido para tanto de um facão. Além disso, o senhor teria ameaçado a vítima Valdir, também com emprego de facão, dizendo que queria matá-lo, sob o argumento de que ele estaria tendo um caso extraconjugal com a Valquíria. Então, essa é a acusação, a pergunta se ela é verdadeira. Isso não é verdade. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, esse caso desse barco, nada a ver uma coisa com a outra. Foi o dia sábado, dia 14 de outubro de 2023. E o que ele falou, o que eu estava falando com ele, não foi verdade. Esse dia eu não estava trabalhando, eu fui para o serviço caseiro, porque eu já morava no hotel, e aí eu arrumei um serviço caseiro, eu e o patrão, que podia encontrar comigo lá, para a gente se combinar. Tá, mas peraí, o senhor foi nesse bar à noite, bar da Mona Lisa? É, isso mesmo, eu começando uma de manhã, né? Eu fui para o serviço caseiro e ela ficou em casa. Aí eu demorei lá um pouco, conversando com o patrão, quando eu volto para casa, era mais ou menos 1 hora da tarde. Aí cheguei, ela já falou comigo assim, ó, vai lá no bar da Mona Lisa, pegar para mim uma garrafa de cachaça. Ela bebe diariamente, quase todo dia ela bebe. E se machuca só. Então, beleza. Eu falei, menina, não bebe, porque tá no sol quente, eu falei, não bebe, porque você vai beber mesmo essa hora, eu vou. Ela já ficou já ignorando comigo, vai logo, porque senão eu vou pro bar de volta. Eu já paguei no Pix. Eu falei, beleza, tá bom, você é assim. Fui lá que eu busquei. Aí pediu banana, pediu pinha, cigarro e fumo. Ela também usa fumo, quando não tem cigarro, usa fumo. Eu faço cigarro. Beleza, peguei trouxe, fui almoçar e ela continuou. Pegando essa cachaça todinha. Quando deu 3 da tarde, as duas amigas dela, que parceiras de cachaça há muitos anos, ligou para ela, disse que para ela poder roubar mais ela. E, inclusive, chegou imediatamente. Quando chegou, eu falei, você vai de novo para o bar? Eu falei, essa menina já está bêbada. Não, ela está bêbada, mas não volta logo. Porque a gente pegou e levou ela para o bar. E eu fiquei em casa. E o Valdir está trabalhando, não está tranquilo, não. Aí, quando foi de tardezinha, o caso da Vera, foi o seguinte, a Vera me ligou, eu trabalhar com o Tais, esse rapaz está aqui. Ela falou, ó, o dinheiro seu está aqui no bar, você vem buscar. O seu serviço. Falei, beleza. Aí eu fui no bar buscar o dinheiro, eu passei por lá só para ver como é que estava. Ela estava bêbada, querendo cigarro. Aí eu disse, beleza, eu vou lá no bar. Assim que eu peguei o dinheiro, ela já com o cigarro atrás. Aí passei, deixei o cigarro com ela e vim para casa. Eu não saí em momento algum para beber com ela. Esse dia eu não bebi nada, eu não bebo. Eu não bebo, porque inclusive eu tenho problema de gastrite, eu não posso beber. Entendi. Então já não é verdade. Aí eu estou lá em casa, por volta das 7 horas da noite, conversando com o Valdir. Aí chegou a amiga dela, que queria com ela bebê, chegou, me chamou, falou, ó, vai buscar a Valquíria, que a Valquíria está muito bêbada, brigando comigo lá no bar, ela não quis vir comigo e ela não dá conta de vir sozinha. Eu falei, beleza, então o que está acontecendo? Brigando por quê? Ela falou assim, porque disse que você está tendo um caso do Valdir, ou ela está tendo um caso do Valdir, desculpa, e isso não era para contar para você, não. Eu falei, menina, a vida sua é falar isso, que ela me traz, não problema. Eu não tenho nada a ver no ciúme dela. E outra coisa, eu não vi. Eu não posso jogar uma pessoa se eu não vi, né? Acontecer. Eu falo o seguinte, você vai comigo, chega lá, você não comenta nada, e também eu vou ver se eu consigo trazer ela para casa. E a gente foi. A primeira coisa que ela chegou, contou para uma filha. Aí eu contei para o seu marido e que você está traindo ele. Mas começou a discussão. Ela levantou da cadeira para tentar bater nela, não conseguiu, com o olho fechado, a Valquíria. Mas aí ela, em seguida, que ela levantou da cadeira, ela caiu. No meio do chão, assim, bem na frente.
Aí eu levantei ela, botei na cadeira, falei, vamos para casa, você já está bêbado, vamos para casa. Ela falou, não vou, ninguém faz eu ir embora daqui. Na mesa dela tinha cerveja, tinha pinga. Isso tudo depois de o senhor ter recebido a informação, em teste, de que ela teria um caso extraconjugal com o Valdir. Na hora que a mulher veio para me buscar ela, já disse esse negócio para mim. Eu falei, entendi. Aí o senhor calmamente foi até o bar, foi até o bar, buscou ela, estava embriagada, o senhor buscou e levou para casa, é isso? Isso, aí, mas ela não quis ir. Aí nós botei ela na cadeira e tudo, eu falei, vamos embora, parece que ela está muito bêbada. Disse que não ia, beleza. Eu fiquei esperando, porque eu não podia deixar ela lá. E também eu já vi por causa disso, eu fiquei esperando a boa vontade dela ir embora. Aí essa enrola ficou ela só bebendo, bebendo. Daí a pouco, quando ela resolveu vir, já era por volta de 4 horas da noite. E eu tô ali, eu não estava bebendo, não estava só esperando ela. Aí, porque lá todo mundo me conhece, sabe que eu não sou de bagunça, não faço briga, eu sempre trabalho, só trabalhando. Aí, beleza, quando ela resolveu, ela não me chamou. Já levantou, já tonto, assim, não contando para cair, mas não me chamou bem com ela. E hoje, em seguida, fui ao lado dela, seguro mesmo, com o seu braço, né, fui levar. Quando chegou em casa, assim, lá em casa, é bem pertinho. Acho que dava uns 50 metros. Aí lá tem as 50 metros no fundo e tem um becozinho que dá acesso para entrar. Um postão pequeno, uma grelhadão de tela, com a tela no sofá e um muro na noção. Aí eu falei, ó, porque você me espera bem aqui do lado, me espera aqui. Aí estou fechando o postão no cadeado, ela não me esperou. Ele foi andando sozinha. Isso que ela botou, tá tudo errado. Nunca ela foi andando sozinha, eu só vi a queda bem no meio do beco. E lá é um piso com tipo parte do arrancado, piso, velho, grosso, né? Aí eu corri para ver se tentava segurar, não conseguia. Eu ia tentar ali, beleza, peguei ela, levantei. No que eu levantei, ela saiu andando de novo, não me esperou, quando chegou perto de cá, outra queda. Aí foi para o Valdir viu. Quando o Valdir viu, já estava vindo nela, disse que eu estava batendo nela, eu falei, não, foi pelo contrário. Eu estou aqui, você está vendo que eu estou são, eu nunca fiz isso com ela, e o que eu estou aqui é ajudando ela a chegar em casa, eu não faço isso com ela. Aí ele começou a me xingar, mas xingou. E me agredindo com palavras, eu disse, não, eu peguei xingando também, né? Eu fui revoltar a mesma palavra para ele. Nunca revoltei a palavra para ele, ele tinha agarrado com uma faca para mim. O Valdir. Para a minha direção. Na área de serviço, ficava minhas ferramentas de roça. Todo tipo de ferramenta da roça. Inclusive, o facão estava lá, mas já da roça. Ele acabou de falar da policial, falou que estava show, né? Chuva de terra, coisa que estava na roça. Aí precisa postar alguma coisa. Aí, quando ele veio para a minha direção, eu disse, pronto, esse Valdir aqui não vai, tu matou um cara um dia. Ele mesmo contou isso. Não matou, não foi um cara de faca, porque o pessoal me deixou. Então, eu disse, eu fui sozinho, inclusive eu fiquei com medo dele. Eu falei, eu sozinho, só eu e ele. A Valkyrie tem que estar para dentro. Não teve foi de arrastar coisa nenhuma. Aí eu disse para ele, o seguinte, eu falei, sem intenção, só peguei o facão para me defender, mas não fiz nada com ele. Aí, como o barraco dele era bem na frente do meu, só tem um beco no meio, porta, frente e frente. Aí ele entrou para dentro do barraco e me ameaçou. Ele falou que me ameaçou. Ele falou, peraí que eu vou pegar um negócio para tu. Quando ele falou, o que eu fiz? Eu bati na porta. Essa porta está amassada, não foi eu. Eu dei uma panela de facão na porta. Essa porta lá, os barracos, lá, tudo tem as portas amassadas. Estou velhinho alugado lá com o pessoal, inclusive para a mulher solteira. E aí tinha uns namorados, começavam a ver. Quando eu cheguei lá, tem 3 meses que eu morava lá, até a minha porta era amassada. Eu cheguei, eu tive que arrumar a porta todinha para ver se conseguia fechar. Ela pegava no postal. E tudo eu fazia isso, que eu sou pedreiro também. Eu sempre arrumo uma coisa, né? Essa porta que ele está falando, lá, pãozinho, era amassada, ela não tinha fechadura, era amarrada dentro de arame, furaram a parede, enfiou na porta e amarrou do lado de fora, para não ficar aberta, toda amassada. Lá ficava ração de cachorro, lá ficava cela de animal, eles criavam os cavalos lá na chácara. Só coisa velha, é mentira, eu não amassei porta, coisa nenhuma. As portas lá sempre tem um amassado, toda porta não fechada direito. Então, isso aí é muita mentira, não teve isso. Tá. Senhor Misael, por que o senhor, a quem que o senhor atribui o senhor estar sendo acusado desses fatos? Porque aí, quando os policiais chegaram, eu entrei, ela estava deitada ao lado, assim, eu entrei para dentro, ela deitada ao lado da cama, não deitou na cama, ela tinha essa mania de beber e chegar e deitar no chão. E eu não podia pegar nos braços, não aguentava, né? Sempre falava para ela deitar, não aceitava, não xingava tudo, já me agrediu. Teve um dia, inclusive, ela chegou bêbada e eu fui falar com ela, para deitar no chão, para falar com ela. Ela levantou imediatamente, saiu com a faca e passou aqui no pescoço. Tá. Por que naquele dia, quando a polícia chegou, o senhor disse que estava tendo relação sexual com ela? Não tinha. Isso aí não... O senhor não falou? Não falei. Entendi. As testemunhas, no caso, foram compromissadas. Inclusive, eu falou para a senhora que é o seguinte, que ela estava toda vestida. Como é que eu vou fazer essa relação sexual com uma pessoa bêbada? Quando ela bebia, todo mundo estava direto.
Nós dormimos separado. Entendi. Ela não caminhou, porque ninguém aguentava a voz dela, ela me xingava Tá bem, muito bem, tá bem. entendeu? O senhor continua com direito ao silêncio, tá? Não é obrigado a responder. Sim, o Ministério Público? Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Ministério do Bem. Jurando. Porque eu quero entender, no meio dessa situação toda, como que ficou arrombada a porta daquele depósito ali? Porque ela já era arrombada, já estava, eu acabei de explicar, ela já estava amarrada, já era a fechadura, eu não tinha fechadura. Tinha lá, mas não tinha chave, a chave não existia. Como era um cômodo muito velho para dar coisa, então não tinha. Era lá aberto, do mesmo jeito, toda já amassada. A porta velha que não prestava, já era para ter jogado fora. Mas eles ficavam amarrando ela na parede e tudo. Aí aquele buraco lá da porta, tá, amarra na porta e amarra na parede, sabe? Pode botar correto mesmo, quiser. Então, esse negócio, eu nem cheguei perto dessa porta. Mas como é esse, para me acusar, falar das portas, falou que eu tenho uma das portas. Eu, inclusive, mostrou Mas o senhor, em outro depoimento, o senhor disse que o senhor entrou lá dentro para pegar a roquinha. Não, eu não entrei lá para ela. No barraco? Não, foi o seguinte, ela entrou para dentro de casa. Eu fui, depois eu bati na costa dele, eu voltei para dentro de casa. Ela veio como é que estava aí, ela estava deitada no chão, eu acabei de falar. E eu fui arrumar uma janta lá, aí passou um tempo, chegou os policiais. E ele, inclusive, não quis deixar eu também dar depoimento, o Valdir. Eu explicando aos policiais, ele não quis deixar falar. Vou narrar aqui o que o senhor, que está gravado aqui em vídeo, o que o senhor depois na delegacia. Olha o trecho. Que a verdadeira dinâmica dos fatos foi buscar a vítima muito embriagada no bar, entrou com ela em casa, a vítima se trancou no galpão ao armazém, o declarante ouviu que ela havia caído por conta do estado de embriaguez dela, o declarante arrombou a porta do galpão para salvar a vítima. E agora o senhor está dizendo que nem chegou perto desse galpão. Eu quero entender, o senhor falou a verdade lá ou o senhor está falando a verdade? Não, senhor, eu vou falar a verdade aqui, porque lá o delegado, eu falei, como é que ele dá depoimento para ele? Ela não entrou lá, não entrou não. Tá. Senhor. Doutor, É porque ele já tinha falado também que eu tinha matado quebrar as portas, né? E teve muito tempo. Tá certo. Ele tem mais perguntas. amém. Defesa? Sem perguntas, excelência. Senhores jurados? Não? Senhor Misael, o senhor gostaria de acrescentar algo em sua defesa que ainda não tenha dito? Eu não entendi, sabe? O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa na sua Não, defesa? não, senhora. Não? Tá bem, então o seu interrogatório está encerrado. Pode aguardar aí. Você está normal. Sim. Senhor Valdir, Senhor. obrigada pela sua presença. O senhor está aqui como vítima, uma ação penal movida contra Misael Matos da Silva. O senhor teria sido ameaçado sobre esse fato ocorrido em outubro de 2023. Eu peço que o senhor diga a verdade do que se lembrar, tá bem? Sem aumentar nem diminuir nada, de modo a colaborar com a justiça. Tá bem? Nesse dia 14 de outubro de 2023, o que o senhor se recorda sobre esse fato? Foi assim que tá chegando lá, aí chegou já meio comigo alcoolizado e falou assim, a minha esposa, que é a Valdir, ela tá lá no bar tomando e uma confusão para lá buscar. Aí ele foi, ele saiu, eu fechei a porta. E quando ele chegou, ele já chegou faltando minha porta com fato, me ameaçando que eu tinha tido caso com ela, e pegou ela, deu nela uma pancada de fora, bateu ela no chão, entrou lá para dentro da pancada, eu achei que ele tinha matado ela, e eu peguei e chamei a polícia. Ah, em que momento que ele teria ido até a sua casa? Foi? Mas ele cheguei, ele falou comigo que ia buscar ela, né? Foi para buscar, e eu entrei para dentro da minha casa e fiquei, aí ele chegou batendo facão na porta, quebrou na minha porta, que me matar, e depois tinha tido um caso com ela, eu nem sabia nem por quê. Quando ele voltou, o senhor lembra se ela estava junto ou se ela já estava em casa? Ela estava em casa, ela dentro de mim, ela estava em casa. Ela estava em casa. Sim, Então, ele foi até sua casa, teria dito que iria matá-lo, porque o senhor teria um caso com a Valquíria. sim, senhora. Tá. E aí, na sequência, o que o senhor ouviu? Aí ele primeiro deu nela essa pancada, né? Levou ela para dentro e veio, me ameaçou e depois entrou para dentro, deu outra pancada, escutei um barulhão,
Ela deu um grito, quietou, ele trancou a porta e saiu. Só que ele voltou, só que eu não vi ele voltando. Quando eu chamei a polícia, ele estava lá dentro. Quanto tempo depois de ele ter dado, em tese, esse segundo golpe nela, a polícia chegou? Mais ou menos. Mais ou menos uma meia hora. Eu liguei primeiro para o dono da chácara, o dono da chácara ligou para a polícia. Foi uma meia hora mesmo. Senhor Valdir, quando ele foi lá na sua casa com o facão, dizendo que queria matá-lo, pode parecer uma pergunta retórica, mas eu preciso ouvir do senhor. O senhor se sentiu amedrontado, ameaçado, ou achou que aquilo era uma bravata? Eu fiquei muito apavorado, porque eu não sou de briga. E eu, numa manhã dedicada, quase que eu minha porta, passei muito medo de matar mesmo. Entendi, tá bem. Quando a polícia chegou, o senhor chegou a conversar com a Valquíria? Não, Não. não. Tá, então o senhor não sabe nada do que ela reportou sobre o que aconteceu, nada. Não, E depois desse fato, ela contou algo para o senhor? não, eu tô pretendendo não conversei perto. Depois disso, eu não vi ela hoje aqui. Entendi. Tá. O senhor já conhecia ela fazia quanto tempo? Ah, vai ter mais de 10 anos. Porque não tem como lá, eu conheci mais de 10 anos. O senhor lembra se ela sempre teve os dentes da frente? Teve. Ou se em algum momento o senhor a viu sem os dentes da frente? Não, a princípio ela tinha o dente. Quando eu voltei, ela já estava sem o dente quebrado na boca. Quando o senhor voltou, quando? Não, eu fiquei lá ontem, saí e passei 4 anos fora trabalhando fora. Né? Quando eu voltei, já estava sem o dente quebrado na boca mesmo. Entendi. O senhor lembra mais ou menos que época foi isso? Essa dessa vez que eu fiquei distanciado e voltei para trás, Isso. Quando que o senhor percebeu que ela estava sem os dentes? foi agora, mas foi em 2019 quando eu voltei para cá. Ah, Parar de ver lá, tá com o dente quebrado na boca. tá bem. Tá bem. Ministério Público? Excelência, bom dia, senhor Valdir, tudo bem? Posso perguntar? Não, senhor Valdir, agora isso, o promotor que representa aqui a acusação vai fazer perguntas para o senhor. Bem, Nesse dia, o senhor se recorda se o senhor disse que foi o senhor que avisou o senhor Misael sobre a esposa dele no bar, certo? não fui eu. Eu estava em casa, eu cheguei do serviço, né? Ele estava trabalhando, o decidindo estava trabalhando separado. Aí quando eu cheguei em casa, ele a pouco já chegou, ele que disse para mim que ela estava no bar, tomando briga no bar, ele ia buscá-la. Eu falei, faz muito bem, vai lá buscar e botar ela para dormir. Aí ele foi buscar ela e eu entrei pro bar, ele chegou quebrando a porta, que ia me matar, que ele tinha no caso grave, foi isso. Para eu entender. Nesse dia o senhor estava trabalhando. Vocês estavam trabalhando juntos? Não, separado, ele já estava trabalhando separado. Entendi, mas no mesmo local ou em lugares diferentes? São lugares diferentes. Ele é uma chapinhou. Tá certo. E que horas que o senhor chegou em casa nesse dia? O senhor se recorda? Você recorda assim, é de 5h40. 5h40. 5h40 da tarde certinho. Aí ele ficou por ali, quando foi mais tarde, ali para as 7h30 mais ou menos, foi que ela apareceu falando que ela estava lá no bar e ia buscar ela. Aí, quando ele chegou dentro de casa lá, para que meteu a porta do vagão, já foi assim, umas 8 horas. Entendi. O senhor percebeu se quando ele chegou e disse que ia buscar ela até o bar, se ele aparentava que tem direito de bebida alcoólica? Sim, já está bem tomado, sentado. Entendi. E o senhor naquele dia tinha direito de bebida alcoólica? Não, eu nem teve, graças a Deus. Entendi. O Misael, em algumas oportunidades aqui, o senhor tem relação próxima com ele? Não, conheci há poucos tempos lá, me apareceu lá, nessa época lá, né? Aí eu fui eu que de serviço para ele, não tinha conhecimento dele. Pensei que conhecia ele nesse tempo, mas em 2019 eu pensei que conhecia ele. Entendi. Porque ele, assim, ele chegou a relatar aqui que no dia dos fatos, o senhor estaria até sob efeito de drogas, alguma coisa desse tipo. O senhor faz uso de substâncias, certo? Usei droga, nem bebida, há mais de 8 anos que eu parei de beber, e droga eu não usei. Então o senhor também não tem proximidade nenhuma com o Misael para saber da vida pessoal, certo? Não. Tá certo. O senhor disse que, então, ele disse que ia buscar a Valquíria por volta de umas 7 horas da noite e voltou por volta das 8? Agora das 8, umas 7 e pouco, ele foi no bar, aí ele estava, aí ele mandou ela voltar para casa e foi no outro bar comprar cigarro para ela. Aí quando ele O senhor estava junto? Não, na minha casa. Ele E veio... como que o senhor sabe o que ele fez no trajeto do bar? Não, ele foi no bar buscar ela, né? Aí quando ele chegou, ele deu essa pancada nela e quebrou minha porta. Não, eu quero saber como que o senhor sabe que ele chegou num bar e foi em outro bar comprar cigarro para ela. Não, isso aí foi no mesmo dia. Se ele foi lá nesse bar para dar Ela contou? A Valquíria? Sim. Quando?
Andou todo dia lá, no mesmo momento lá, que foi uma pessoa lá que falou para ele, né, que eu tinha tido um caso com ela. Aí ele voltou desse jeito. Não, calma, vamos por partes. Eu quero saber foi que dia que o senhor ficou sabendo da Valquíria que ele chegou no bar e foi comprar cigarro no outro. Foi no dia que a polícia foi lá ou foi no outro dia? Então, nesse mesmo dia que a polícia foi lá buscar ele. O senhor ouviu, mas a Valquíria contou isso para o senhor ou o senhor ouviu ela contando para outra pessoa? Não, ela contou Para quem? para todo mundo lá, nós lá. Nós íamos juntos, depois nós voltamos lá, nós ficamos um tempo lá na chácara ainda lá. Então vocês conversaram no trajeto da delegacia, na delegacia? Onde foi? Foi, nós vimos a viatura só conversando. Ah, entendi. Tá certo. Tá bom. Aí o senhor disse que nesse trajeto aí ele já voltou indo para casa do senhor. Agora o que eu quero saber é o seguinte. O senhor contou, agora, foi que depois que ele saiu ali da casa do senhor, onde ele estava, a famíliação do senhor, ele deu uma pancada na Valquíria, entrou para a casa dele e deu outra, que foi quando o senhor assustou. Foi. Então, o senhor viu ele agredindo a Valquíria fora da casa? Não. Ele ficou assim, né? Quando ele foi buscar ela, né? Ela já tinha vindo. Ele pegou ela e bateu ela no chão, bem na porta. Onde foi isso? Lá na porta da casa, que morava Na entrada da kitnet dele. Exatamente. E o senhor viu isso? Isso aí eu vi. A primeira pancada que ele pegou e bateu ela no chão. Ele entrou pra dentro dela. Aí eu entrei pra dentro de casa. Aí quando ele trancou a porta de outra pancada nele, já voltou com o facão batendo na minha porta. E me ameaçando. Tá. Isso já estava de noite, correto? Tava de noite. Tá bom. E eles voltaram juntos, então, do bar? Não, eu vi na frente, ele veio atrás. Mas ele alcançou ela, então. O senhor disse que ele agrediu ela fora da casa? Então, foi lá, já dentro de casa, assim, tem uma área grande assim, ele tá pra dentro, assim, tem mais pessoas que moram. Foi dentro da área, assim, né? Tá o barco meu tava assim, tá até hoje, tá o dele assim, ele pegou e bateu ela assim, bem na frente. Mas deixa eu perguntar, do jeito que o senhor está descrevendo, ele pegou a cabeça dela e bateu. Ele fez isso ou ele empurrou ela? Não, depois ele jogou, pegou, quando pegou aqui, jogou ela no chão. Mas ela estava em pé quando ele fez isso. Foi. Então, ele segurou ela e jogou ela no chão. Foi, também ela tava muito bêbada também, tá por exemplo. Entendi. Mas quando o senhor disse que ele bateu a cabeça dela, porque ele segurou ela e arremessou no chão. Sim, ele pegou ela assim, jogou ela no chão, né? E entraram pra dentro, arrastando ela. E lá deu outra pancada, lá dentro, né? E eu não vi, só que tem a pancada, ela deu um grito e quietou. E aí já saiu botando a minha porta no facão. Aí quando ele bateu a porta do facão, eu gritei que ele foi embora. Aí ele trancou a porta e saiu. Só que ele voltou, eu achei que não tinha voltado. Por isso que eu pedi que chamei, eu achei que ele tinha matado. Por isso que eu chamei. Depois que eles entraram para dentro da residência deles, o senhor só ouviu o barulho de que você parecia com uma pancada. Enfim, uma outra barulho, tipo uma pancada, barulho de uma pancada grande, ela deu um grito e quietou. Ela deu um grito e saiu e quietou. E foi depois disso que ele veio com o facão na porta do senhor. Depois disso, ele tampou a porta e veio para a porta do facão. Ele bateu o facão na minha porta, ele me ameaçou. Entendi. Enquanto ela estava no momento da primeira pancada, quando o senhor disse que ele arremessou ela no chão, enquanto ela estava no chão, ele agrediu ela? Não, só quando assim que deu a pancada na cama no chão, ele pegou e arrastou ela para dentro. Entendi. Ele arrastou ela para dentro como? Pelos cabelos? Não, aí com o braço assim, todo mole de peito, só arrastando ela e vai para dentro do quarto. Entendi. Tá certo. O senhor viu se ela ficou desacordada nesse primeiro momento? Não, eu não vi não, mas ela disse que ficou depois, né? Tá certo. Entendi. Tinha um depósito lá perto da casa das kitnets? Não, Um galpão, alguma coisa assim? não, aqui tem lá um criatório de cartão, eu falo assim, galpão aqui não tem. Entendi. É porque os policiais aqui eles tiraram foto de uma porta que está arrombada lá. Sim, a porta, ele quebrou a minha porta da minha casa e a outra porta de outro barraco, porque o policial tirou as fotos da minha porta e da outra, que quebrou as duas portas. Então, essa porta aí que ele quebrou é uma kitnet também? É, também. Entendi. Mas tinha alguém morando nessa kitnet? Nessa outra não tinha. E por que ele quebrou a porta dessa kitnet? Ele já foi lá e quebrou e ficou louco.
Depois de mais. O senhor viu se em algum momento a Valkyrie entrou dentro dessa kitnet que estava confortável? Não, e não. Eu não vi ela entrando lá. Entendi. Mas o senhor viu a hora que ele quebrou a porta? Você quebrou a porta, não, eu vi quebrar a porta. Eu falo, vamos lá, na mesma hora, assim, nem não é que eu não vi, tá de casa. Chegou e bateu, quebrou minha porta, e depois foi lá e quebrou a outra. E aí ele, depois disso, já foi e voltou para casa dele. Voltou para trás. E trancou a porta, só que ele saiu, né? Vi que ele trancou a barulho, ele trancou a porta, e saiu os passos dele. Aí só que ele voltou, mas eu não vi ele voltando. Eu peguei, chamei o polícia, estava para pegar a porta, estava lá dentro. Mas o Valkyrie, o senhor não disse que ele agrediu a Valkyrie depois que ele bateu na sua porta? Não, foi antes. Eu bati a primeira vez, ele pegou essa parte do pé no chão, arrastou ela para dentro, né? E fechou a porta e voltou com quem quebrou minha porta, a outra porta. Tá certo. Então a ordem dos fatos é: ele passou na casa do senhor, disse que ia no bar buscar a Valkyrie, aí o senhor viu ele voltando, empurrou a Valkyrie caiu no chão, arrastou ela para dentro, o senhor ouviu uma pancada, ele saiu de lá e quebrou a porta do senhor e abriu a porta. Sim. Foi isso que aconteceu. Eita. Certo. Quando os policiais chegaram, o senhor viu o momento que eles encontraram o facão? Vi. Pegaram o facão, estava lá dentro, na casa dele. Quando a polícia chegar, ele ia pegar ele, quando a polícia chamar ele para fora, de tirar gemaram ele, a polícia entrou lá e já pegou o facão, estava encostado lá na cozinha, numa parte lá no centro de estava. A polícia soltou o facão na mão. E o senhor viu se o facão que eles pegaram foi o mesmo que ele utilizou para bater na porta do senhor? Então, esse facão lá ele usava para trabalhar. Nós trabalhamos sem lembrar desse facão, só esse facão que ele tinha na casa dele lá. É esse aqui. É esse facão mesmo. Certo. Vamos lá. Nesse dia, no momento ali que o professor disse que ele usava esse facão para trabalhar, Sim. quando ele empurrou ali e agrediu a Valkyrie pela primeira vez, o senhor viu se ele estava com algum outro facão pendurado no corpo, que ele também usava para trabalhar, ou ele não tinha nenhuma arma? Não tinha nenhuma arma, estava batendo o facão dele. Entendi. O senhor disse que ouviu o barulho da pancada. E aí já a Valkyrie ficou em silêncio. E aí logo ele saiu para casa do senhor. Mas o senhor ouviu alguma discussão entre ele e a Valkyrie? Alguma coisa? Ou só o barulho da pancada? Não, só da pancada, não deu discussão nenhuma. Ela também estava tão ruim, não conseguia nem falar também. A Valkyrie. É. Entendi. Esse tipo de situação que aconteceu nesse dia, o senhor já viu acontecer outras vezes? Não, esse eu nunca tinha visto. A Valkyrie já contou para o senhor se ela já tinha sido agredida outras vezes por ele? Ela contou. Isso é medida por ele, então, sei lá. Até que ela mesmo contou, porque teve história que o filho dela botou a cabeça dele, que ele agrediu ela. Ela que falou, que não vi. Entendi. Então, o que o senhor sabe de outras agressões envolvendo o Misael Valkyrie é que o senhor ouviu dela, o senhor nunca apresentou. Não, senhor, não podiu. E o senhor sabe se ali nos bares da região, eles eram conhecidos por causar problemas nos bares, enquanto bebia? Como que era? Não, isso aí era assim, ele sempre ia no bar com ela e sempre arrumava confusão com outras pessoas por causa dela. Isso aí é fato. Sempre ligava no bar por causa dela. O Misael. É, exatamente. E o senhor sabe se a Valkyrie também ficava com ciúme dele? Arrumava confusão? Não estava não. Entendi. Certo, então tá bom. Eu estou satisfeito, viu, senhor? Muito obrigado. Pode sair? Não, só um instantinho, seu Valdir. Para advogado de defesa. Pois não. Seu Valdir, bom dia, tudo bem? Aqui, ó, tudo bem? Seu Valdir, há quanto tempo o senhor informou aqui que conhece o senhor Misael e a senhora Valkyrie? Agora que eu conheci ela há uns 10 anos. Eu não fiquei conhecendo logo nos tempos que foi, eu mudei em 2019, quando ele foi mudar para lá. Eu não conheci, vira assim de vida, não tinha conhecimento nenhum com ele. Entendi. Então tem 10 anos que o senhor conhece a senhora Valkyrie. Sim. E o seu Misael, o senhor passou a conhecê-lo há aproximadamente qual ano? 6 anos, 2019. Então, de 2019 para cá. Perfeito. O senhor falou que teve uma época que o senhor foi embora, passou-se, então, 4 anos e retornou. Foi. Né? O senhor informou aqui também que quando o senhor retornou, o senhor já percebeu que a senhora Valkyrie estava sem os dentes da frente. Sim. Entendi. A Valkyrie, quando ela
prestou seu depoimento aqui, ela falou que ela perdeu os dentes em razão de uma confusão que tinha acontecido 6 meses antes dos fatos que a gente está discutindo aqui agora. 6 meses antes. Considerando, então, o tempo que o senhor falou que retornou em 2019 e ela já estava sem os dentes, alguém está mentindo. Não, quer reformular? Qual seria a sua pergunta? O senhor pode afirmar, então, que quando ela voltou, quando o senhor voltou, após os 4 anos, ela já não tinha os dentes. Quando o senhor chegou a questioná-la o porquê ela estava sem esses dentes? O senhor chegou a perguntar para ela? Perguntei. O que ela falou? Ela falou que era briga dela, que tinha quebrado o dente dela. Ela não disse. Ela não disse isso. Entendi. Tá. No seu depoimento em sede policial, na delegacia, o senhor informou que a Valquíria estava tão embriagada que não conseguia nem ficar em pé. Verdade. Certo? Como que ela... Então, assim, tendo em vista que ela estava extremamente embriagada, de modo que não conseguia ficar em pé, ter equilíbrio, como que ela conseguiu sair do bar onde que ela estava até a residência dela sem sofrer nenhuma queda? O senhor tem noção? Não tem como responder. Não tem como. Vamos lá. Não precisa responder, senhor Valdir. Tá, eu vou ser mais objetivo, então. É porque é uma construção das lógicas aqui que a gente... Não, mas eu falar nos debates, aí o senhor constrói. O senhor chegou a presenciar alguma queda dela? Não. Nenhuma. Não, queda não. Tá. O senhor afirmou aqui, na pergunta do ilustre promotor de justiça, que o senhor presenciou Misael pegando ela e arremessando ela no chão. Isso aí, sim. O fato de Misael pegar ela, o senhor pode nos responder se ela estava indo para cima dele, tinha uma certa agressão, ou de forma aleatória ele pegou e jogou ela no chão? Foi. Não tem discussão nenhuma, até que arrastando ela, pegou e bateu o pé no chão, eu falei, pegou e arrastou o quarto, pegou dentro do quarto e matou. Teve algum tapa, algum soco? Não, estou me ensinando. Que o senhor viu, não teve. Não. Tá. Lá na região, da onde que os senhores moravam ou moram, tem algum matagal que a senhora Valquíria pudesse ter saído correndo e se abrigado, se escondido das supostas agressões que ela sustenta que sofreu aqui em depoimento ou não? Não. Não tem matagal. Não tem. Porque ela informou que saiu correndo para dentro de um mato. Então, é por isso que eu estou perguntando. Tá. A senhora Valquíria, ela falou aqui que só não teve a vida dela ceifada porque o senhor interviu. O senhor entrou no meio e segurou Misael. Isso aconteceu? Não. Na toada que ele pegou, que ele rastou, que bateu o pé no chão, e já foi pega dele arrastando para dentro do quarto. No seu depoimento em sede policial, o senhor fala que a senhora Valquíria estava dentro de um galpão. É dentro dessa quarto lá, que ela chegou e entrou no quarto bem desse. Tem a kitnet dela dentro. Ela pegou e estava tudo bem, que ela entrou por esse quarto. O outro quarto estava na kitnet. Onde é que ele pegou ela, estava arrastando ela, chegou, bateu o pé no chão, entrou para dentro, deu tapa no carro, foi aqui duas portas. Calma aí. O senhor primeiro falou que ele jogou ela no chão e depois rastou. Sim. Agora, calma. Agora o senhor está falando que ele rastou ela e depois jogou? Assim, estava dentro assim, ele pegou ela e bateu ela no chão, aí pegou ela assim, arrastou ela para dentro da kitnet deles. Tá. O senhor presenciou em algum momento o senhor Misael verbalizando, discutindo com a senhora Valquíria, falando que iria matá-la? Não. No tempo que o senhor conheceu Misael e pelo tempo que os senhores trabalharam juntos, o senhor poderia falar se, porventura, Misael teria essa capacidade de tirar a vida
da Valquíria? Já chegou a comentar alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Quando os senhores, o senhor e o seu Misael, exerceram a atividade, trabalharam, o senhor chegou a ser ameaçado pelo seu Misael? Não. O senhor tinha uma boa relação com ele? Em pouco tempo, conhecimento, eu com relação com ele. Não tinha confusão, não dá nenhuma coisa. Sempre o senhor chamava ele para trabalhar, e tanto ele chamava o senhor também quando aparecia serviço? Sim. Nunca houve nenhuma discussão entre vocês? Não. Entendi. Sede policial, o senhor informa no inquérito que o seu Misael, ele trancou a senhora Valquíria dentro da casa, ele saiu de dentro e foi em direção à sua residência, Isso. certo? E aí, quando ele foi em direção à sua residência, ele já chegou batendo na sua porta, chegou gritando, como que se deu essa situação? Ele chegou batendo o facão e gritando que ia me matar, que eu estava traindo ele. Foi isso, exatamente isso. Tá. Quando ele bateu com o facão, teve algum corte na porta, só amassado? O que estragou na porta? A porta ficou toda cortada de facão. Tá a porta no meu lugar até hoje, toda cortada e furada. Quando ele bateu o facão. Entendi. O policial prestou um depoimento aqui e ele falou que todas as fotos referentes à dinâmica do acidente, ele juntou no processo, apresentou na delegacia de polícia. Isso foi perguntado para ele, se havia algum corte de facão, ele falou que não. Então, esse corte, ele foi só específico na sua porta? Ele foi na porta da minha kitnet e outra, e quebrou. Foi na minha porta, bateu com o facão, quebrou. Essa porta está furada até hoje, toda passada de facão, e foi na outra e quebrou. Não sei se foi com o pé ou com, sei que faz duas portas. Considerando que o senhor falou que ele arrombou, ele quebrou sua porta, então ela ficou aberta. Pode é. Daria para ele ter adentrado na sua residência em razão da porta ter sido arrombada, quebrada? Um pouco entrava, só ficou na fechadura e por pouco mais ele entrava. Então não entrou porque nós que estava perdendo ele pegou e parou. Ele pegou e parou. Entendi. Tá. O senhor afirma, então, que todos os... que Misael, ele tem algum, ou tinha algum facão, além desse que já foi apresentado? Só que esse facão mesmo. No depoimento da senhora Valquíria, ela fala que o facão utilizado para ameaçar o senhor, o cabo era envolvido por borracha. Não, senhor, não era até um facão novo. Não era. Era um facão Um novo? facão até novo ainda. Entendi. Não tinha borracha nenhuma. Você mais assim? Doutor, a testemunha também entra em contradição nos que só esclarecesse. Porque eu perguntei a ordem dos fatos, e ela disse que ele chegou em Valquíria, restaurou a parede de casa, foi para casa dele. E depois, já para o doutor, ele afirmou que em algum momento ela entrou em algum outro quarto aí no meio da história. Antes eu queria saber como que aconteceu isso. Não gostaria de esclarecer, senhor Valdir? O senhor entendeu? Sim, entendi. Ó, ela chegou lá, só que não veio, ela entrou por esse quarto. Ela entrou por esse quarto, né? E olha, Que quarto? e no outro quarto, então, são kitnet. Tem a minha que eu moro, aqui que morava, tinha um Esse que ela entrou, é o que ele arrombou a porta? ele quebrou, não, estava com a aberta, ele quebrou, quebrado. Então ele foi lá nesse quarto lá e quebrou essa porta e arrastou ela e deu aquela pancada nela que eu falei. Aí ele entrou para dentro com ela. Aí depois deu outra pancada lá dentro lá e ela deu um grito e quietou e ele veio e botou a mão lá. Então, Eu ainda perguntei para o senhor se ela tinha entrado em algum lugar antes. Então, o senhor está dizendo que ela chegou, entrou nessa outra kitnet, ele pegou ela lá dentro, trouxe para fora, jogou no chão e aí arrastou ela para dentro. Foi. Tá, o senhor disse que ele arrombou a porta desse local. Ele arrombou nesse primeiro momento em que ele tirou ela para fora, ele arrombou logo depois que ele quebrou a porta do seu. Não. Primeiro ele roubou ela, depois que foi na minha. Ó, ele pegou, ele levou ela para dentro, quebrou a porta, tá lá e voltou no facão e bateu na minha. Então a Valquíria, para se ele arrombou a porta, você trancou lá dentro. Não, mas não estava trancado. E por que ele precisou arrombar a porta? Ele não arrombou, ele simplesmente quebrou a porta com os pés, não arrombou, ela estava aberta.
Ele quebrou a porta lá e só isso, não pode estar trancado. Ele quebrou a porta com os pés. Tá certo. E o senhor chegou a ver o que que a Valquíria, se ela entrou por engano desse local, o que que ela estava fazendo nesse depósito? Mas a única coisa que eu falei pro senhor é que ela tá toda trespassada de medo, nem ela entrando nesse quarto. Ele que arranjou ela só arrastando ela. Ela tava bêbada demais. E aí aconteceu o restante da história. Ele jogou ela no chão, depois na casa, e o carro se foi. Isso aqui rapidinho. Defesa quer falar. Você pode ir. Depois que a polícia militar chegou e conduziu os senhores para a delegacia, vocês foram na mesma viatura ou foram em viaturas distintas, diferentes? Diferente. Ele foi em uma viatura e eu e ela fomos em outra. Entendi. Ela falou aqui, no depoimento, que vocês foram dentro da mesma viatura e foram conversando. Eu e ela numa viatura e ele em outra. Entendi. Quando vocês prestaram depoimento, depois que vocês prestaram depoimento, vocês tiveram algum contato, conversaram ou não? Com ele? Não. O senhor e a senhora Valquíria. Depois que vocês foram conduzidos para a delegacia, prestaram depoimento, o senhor, ela, o delegado de polícia, depois que lavrou o flagrante, tudinho, depois disso, o senhor teve algum contato, conversou com a senhora Valquíria a respeito do que aconteceu, ou não? Sim, conversando, nós estamos juntos, ainda ficou um dia lá depois que ela se mudou, e nós conversamos. Mas o senhor falou agora há pouco no começo que não tinha conversado com ela, foi só na delegacia? Não, nós viemos juntos na viatura, né? Nós voltamos juntos, conversando com ela, sim. Nós voltamos juntos, viemos e voltamos juntos na viatura. Não, Amém. O senhor falou que nós viemos e voltamos junto. O senhor acabou de falar que o senhor foi para a delegacia em uma viatura e ela foi em outra. Não, senhor, eu e ela na viatura, ele em outra, eu mais ela numa e ele em outra. Por isso que eu disse. Tá, eu fui bem claro na pergunta, tá? Mas eu vou... Mais uma coisa, última. O senhor tinha ou tem algum relacionamento com ela? Não. Não tem. Não, de maneira alguma. Sim, mas... Senhor Valdir, eu sei que aqui não é um ambiente muito amigável. Mas fique tranquilo, agradeço o seu esforço. Só um instantinho. Senhores jurados, algum questionamento? Não? Senhor Valdir, muitíssimo obrigado, então, pela sua presença. O senhor está liberado. Muito obrigado. Subtenente, vamos lá, então. Obrigada pela presença, pela paciência. O seu nome completo? Leiton Alves Felipe. O senhor está aqui como testemunha na ação penal movida contra Misael. Desculpe. Misael Matos da Silva. Peço o seu depoimento, então, sobre o compromisso de dizer a verdade, tá bem? Exatamente. O que o senhor pode nos contar da sua ocorrência? O que nós estávamos falando, nós um pouco importante colocar para fora, recebemos a nossa base, passou a informação via celular. E tinha uma pessoa, namorada dos pássaros, tentando agredir outra com a faca, com os arma branca. E quem ligou lá foi justamente o proprietário do imóvel, porque seu caseiro estava sendo ameaçado.
E então, nós deslocamos com a máxima brevidade que foi possível, afinal, o local é um pouco distante, né? E, no meio do caminho, ele ligou de novo, informando que tinha cessado a agressão ao caseiro, porque ele havia se trancado dentro de casa, e o autor não conseguiu adentrar a casa e tinha entrado dentro como lá são várias kitnets. O autor era locatário de uma das kitnets, e ele informou que o autor entrou para dentro da kitnet a qual ele é locatário, junto com a senhora Valquíria, que era a companheira dele à época. E que eles estavam com medo, inclusive, dele tê-la matado dentro da kitnet. E nós chegamos no local, inclusive lá no mesmo imóvel tem um bar. A gente chegou no bar, perguntou onde era o local exato. A gente foi lá, e lá estava uma certa calmaria, né, porque estava tanto caseiro dentro da kitnet ao qual ele faz moradia, e o casal estava na outra kitnet, e quando ele viu a nossa presença, ele foi para a kitnet a qual eles estavam. Então, quem, na verdade, acionou a polícia não foi o Valdir, que é o caseiro, mas sim o dono do lote, é isso? Sim, o filho do dono do lote, na verdade, ele, porque o Valdir não tinha o nosso contato, ele ligou segundo ele, ligou para o filho do proprietário, que acionou a gente. Uhum. Certo, aí quando o senhor chegou lá, o que o senhor viu? O Valdir saiu de dentro da kitnet e indicou onde é que eles estavam. Israel e a senhora Valquíria. João Israel e a senhora Valquíria. A gente bateu na porta, né? Ordenamos que ele saísse para fora, com a mão na cabeça, para que a gente pudesse fazer a busca pessoal e contemplar qualquer situação de risco, inclusive para a vítima e para ele também. Ele veio e me informou que estava dormindo, inclusive estava tendo relação sexual com a companheira dele. Eu era estranho, a gente começou a conversar, e o Valdir disse que era mentira, que ele tentou agredir um facão, ele tentou matar, e que ele, com frequência, agredia a senhora Valquíria. E o senhor entrou na casa? Sim, o que acontece? Eles começaram a estourar um acordo, porque a dona Valquíria ficou presa dentro de um depósito, né, segundo eles, e o senhor Valdir arrombou esse depósito. O senhor Misael, aliás. E o senhor Misael alegou que chutou a porta porque a dona Valquíria estava bêbada, escorregou, bateu a cabeça e desmaiou, e por isso ele fez isso. O senhor Valdir, assim como a senhora Valquíria, posteriormente falou, disse que era mentira, com relação a letramento. Enquanto a equipe continha ele conversava entre os donos das outras partes, a dona Valquíria continuou dentro da kitnet. Eu ordenei aos mais dois outros policiais que fizessem a busca para se achar o fato citado, e foi conversar com a dona Valquíria. A princípio, a dona Valquíria falou assim: não vai adiantar nada, ele ser preso, ele vai acabar me matando um dia. E aí o pai começou a falar: dessa vez nós vamos agir conforme a lei. Ela mostrou o hematoma, mostrou um galo na cabeça. O hematoma era onde? Nas costas, no pescoço. Eram vários hematomas. Havia algum sinal ou ela reportou o uso do facão? Não, ela disse que era a pessoa do facão. Na verdade, segundo eles, foi usado para tentar agredir o seu Valdir. E assim, o seu Valdir, inclusive, informou que eles tinham temor de, quando somos ter matado a dona Valquíria com o facão, com o uso do facão. Agora, eu não entendi essa história de que o réu teria dito que estava tendo relação sexual naquele momento com a vítima. Quando a gente chegou. Entendi. E a vítima estava onde? Estava deitada na cama, só que estava totalmente vestida, com a bermuda jeans, um bustier, maravilhoso,
e bem suja. Ele informou que o senhor Misael informou que é o seguinte, que foi para uma satisfação que ele estava bebendo no bar Manas Bar, que é na frente, no mesmo imóvel, na frente da rua, e as kitnets são no fundo do comércio. E ele falou que estava bebendo com outra mulher, e a mulher teria informado que Dona Valquíria estava traindo ele com o seu Valdir, e por isso ele foi lá tomar satisfação. Aí ele falou que bateu na porta, o seu Valdir não atendeu, e por isso ele foi para casa, tomar banho, dormir, e que no momento que ele chegou, tomar banho, jantar e dormir. No momento que ele chegou, ele disse que estava tendo relações com a Dona Valquíria. Entendi. Então, ele negou tanto a ameaça ao Valdir quanto a agressão à Valquíria. Sim. Tá bem. Vou passar ao Ministério Público para que prossiga. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. O senhor disse que os senhores realizaram a busca lá para encontrar a faca utilizada no tempo. Sim. Essa daqui foi a faca que foi apreendida. Sim. E eu pergunto para o senhor, a vítima, essa faca que antes de ser apreendida, foi apresentada à vítima para ela confirmar se foi efetivamente essa daqui a que foi utilizada? Foi confirmado tanto pela senhora Valquíria como pelo senhor Valdir. Então, lá no local do fato, Eles confirmaram. a dona Valquíria disse que essa é a arma do crime. Sim. E ela chegou a mencionar algo sobre uma faca com cabo, com borracha de pneu, algo nesse sentido? Sim. Agora eu não sei se eu falo o que eu estou... Agora não sei, não recordo, mas ela mencionou assim. Então, e foi localizada essa faca? Na verdade, a gente localizou esse facão. A faca eu não me recordo. Não, quando eu me refiro a... É que, na verdade, parece que eram 3 facões que o Misael teria em casa. Sim. Além desse daqui, mais 2. Mas só foi na busca, a equipe encontrou só isso aí. Eu não lembro se foi da faca. E ela disse que essa daqui foi utilizada. Para ameaçar o Valdir. Isso. E a faca que foi que ele estaria empunhando dentro de casa contra ela, também foi essa? Não me recordo. Tá certo. O senhor disse que tinha um depósito ali que foi arrombado, certo? Sim. O senhor chegou a ver se houve algum tipo de dano na porta da residência do seu Valdir? Inclusive tirei fotos. Isso. Então, é isso que eu queria saber. Porque das fotos que tem aqui só tem uma porta. Não, assim, o dano foi no depósito onde supostamente a senhora Valquíria estava escondida, segundo a informação dele. E o senhor apresentou todas essas fotos da delegacia? Sim. Excelente. Pode... Deixa eu mostrar para o senhor as fotos que nós temos aqui, deixa eu me esclarecer. Porque tem uma porta aqui danificada. Eu preciso saber se é da foto da casa do seu Valdir. Sim. Se eu me recordo, tinha umas marcas na porta da seu Valdir também. Mas ela não chegou a ser arrombada. Já a do depósito chegou a ser arrombada. Certeza que vai dar certo. Caramba. Volta lá? Ô, Paulo, abaixa o telão, fazendo favor. Sim. Não sei. As fotos, como foi, vamos tirar os... Certo. Paulo, começa a exibir, se você tiver aí o PDF inteiro, o processo. Se não tiver o PDF inteiro, pode abrir o PJ aí.
Começa a exibir, pode abrir o processo inteiro, vai lá no documento do auto de prisão em flagrante, lá no início. Pode ir lá no início do processo. São várias imagens de setor. Não, não, no início, lá ainda no auto de prisão em flagrante. Isso ali vai começar no 175.35.054. Primeira imagem, isso. Aí vai abrir elas em tela cheia. Isso. Essa imagem aqui é de onde, Cristiano? É de dentro da kitnet. É de dentro da kitnet, onde residiu o Israel e a dona Valquíria. Certo. Vai abrindo todas as imagens aí que estão na sequência dessa, Paulo. Esse aí é o depósito, onde supostamente a dona Valquíria estava escondida antes do arrombamento. Essa aí é a porta do depósito. Então essa porta aqui arrombada é do depósito. Isso. Tá, pode prosseguir. Vai abrindo as imagens aí. Esse aí é o banheiro da kitnet do seu Valde, onde residia só o Israel e a dona Valquíria. Isso aí era a cama onde eles estavam nesse momento. Uhum. Tem mais uma foto ali em cima, sobe um pouquinho. Sobe mais um pouco. Não, pode subir mais, vai estar lá na próxima juntada. Ali, ó. Isso. Esse arquivo é o último. Pode abrir. Abre em tela cheia do documento. Aí a dona Valquíria pegando as coisas. Entendi. São essas fotos aqui que tem contada no processo. Aquela primeira cama, na verdade, é da kit do seu Valdir. E essa aqui é a da cama da dona Valquíria e do senhor Israel. Entendi. Então, aí porque aqui não tem nenhum registro do que aconteceu porque o senhor disse que estava danificado a porta de São Valdir. Sim. Aí aqui não tem registro. O senhor pode escrever, então, como ficou danificada a porta? Ela ficou só um pouco amassada, ela não ficou arrombada, não. Mas são as marcas de
já amassado fala assim, sanfonada, né? Aí tinha alguns sanfonadas daquele que estavam amassados para dentro. Mas tinha algum indicativo de que ali tinha sido empregado a lâmina do facão contra a porta ou só pancado com o cabo mesmo, pelo que apareceu aqui? Eu não me recordo, na verdade. Entendi. Tá certo. Tá bom, era isso que eu gostaria de esclarecer. Agradeço. Eu falei aqui no senhor. Senhor presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Poucas perguntas aqui. Sim, Quando a equipe chegou no local, após acionado, que consta nos autos que de fato quem acionou foi o filho do proprietário, denominado senhor Geraldo. sim. Quando os senhores, a equipe, chegou no local dos fatos, os senhores chegaram aí no suposto bar onde teve a suposta confusão entre as partes? Sim, inclusive o movimento já estava bem diminuído, porque igual eu havia mencionado, a gente demorou um pouquinho de tempo. O local era um pouco distante, era nossa área de patrulhamento muito extenso. Chegado no local, nesse bar, quando os senhores escolheram as informações, de fato foi afirmada que houve confusão naquele local ou não? Sim. Certo. E quem afirmou que houve essa confusão lá? Alguns usuários, remanescentes do bar, porque eles não foram qualificados. Certo. E o senhor lembra o que eles falaram? Qual foi a dinâmica lá dos fatos? É que eles estavam bebendo, teve uma discussão que foi complicada. E o que acontece? A nossa pressa era em localizar onde estava o senhor Israel e a dona Valquíria. Então, não houve um tempo para uma conversa realmente mais esclarecedora dentro do estabelecimento. Entendi. Consta-se nos autos que no local onde houve a confusão, nesse suposto bar, teve uma quebradeira. O senhor conseguiu identificar algo danificado lá ou não? Não, mas eu acredito que não, senão eu teria tirado foto, teria feito uma verificação mais precisa. Perfeito. Ao chegar lá na residência, onde o senhor Valdir indicou qual que era a casa, e encontrava-se o seu Misael e a senhora Valquíria, o senhor conseguiu identificar algo diferente do normal, do cotidiano? Tinha alguma coisa quebrada, algum utensílio? Tinha sinais que tinha havido ali uma confusão ou não? Assim, a casa em si não era bem organizada, né? Bagunçada, assim, ele era muito limpo. Mas, assim, não tinha um sinal de quebradeira. Então, assim, não tinha nada que pudesse identificar que aqui houve um empurrão, que bateu em algum utensílio, que quebrou alguma coisa, não tinha sinais? Não dava sinal de senhor, lá estava um pouco bagunçado assim. Entendi. Quando os senhores chegaram e foi o senhor Valdir, ele mostrou para os senhores lá a residência do senhor Misael e a senhora Valquíria. Como eu havia afirmado, ele estava trancado dentro da kitnet, ele só saiu quando nós chamamos ele percebeu que era equipe policial. Entendi. Então, é aí onde eu quero chegar. Quando os senhores chegaram, se identificaram que era a Polícia Militar, o local lá onde o seu Misael e a senhora Valquíria estavam, dentro do recinto, na casa deles. Sim. Quando os senhores determinaram que ele pudesse abrir a porta, foi aberta a porta de uma forma muito tranquila? Houve resistência por parte de Misael ou não? O que acontece? Não, na verdade, não. O que acontece? A porta estava trancada, ele primeiro questionou uma vez quem era, que estava lá de fora, o que queria com ele. E a gente falou, polícia, sai com a mão na cabeça, e sem reação. Certo. Então, o Misael foi cortês e colaborou a todo momento com a Polícia Militar. Sim. Certo. Só questionou um pouquinho o que estava acontecendo, porque estava sendo abordado, tinha sinais de que ele estava embriagado também. Certo. E aí, quando os senhores adentraram o recinto, os senhores identificaram que a senhora Valquíria estava dormindo, ou estava desmaiada? Como que ela estava? Ela estava deitada. Assim, ao que eu pude perceber, por isso que eu
fui questionar, né, enquanto eles, as outras partes estavam começando a lutar fora, um rosto abatido. Rosto abatido. Certo. Quando o senhor percebeu que ela acordou, já estava mais. Mas ela já estava acordada. Então, quando o senhor chegou, ela estava acordada. Estava. Só estava deitada. Entendi. Ela estava tendo algum sangramento ativo no local ali, em alguma parte do corpo ou não? Não, não. Porque, na verdade, era hematomas, não havia marcas de corte. Assim. Entendi. Então, não tinha vestígios de sangue no local. Corte, não. Não. Eu tinha presenciado, até mesmo porque o local era um pouco escuro, a iluminação não era eficiente. Né? Entendi. Quando a equipe da Polícia Militar, os senhores, fizeram a varredura no local para verificar se tinha algum objeto que foi narrado pelo seu Valdir, os senhores, então, conforme o produtor perguntou, só acharam esse facão. Doutor, na verdade, se foi achado algum outro objeto, eu não me recordo, até mesmo devido ao tempo, a gente atendeu várias ocorrências do que acontece. E não foi eu que fiz a busca, eu determinei que outros policiais fizessem a busca, eles me apresentaram os objetos. Eu me recordo do facão. Outro objeto, né, porque eu realmente não me recordo. Consta-se nos autos que o único facão que foi apreendido foi esse que foi mostrado aqui. Sim. Senhores, se tivesse outro facão no local, certamente teria sido apreendido? Sim. Sem mais licença. Senhores jurados? Subtenente Cleiton, muito obrigada pela sua presença. O senhor está dispensado. Obrigada pelo esforço de ter estado aqui. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Vamos lá. O seu nome completo? Obisleide Ramos Lopes. O senhor é policial militar, está aqui como testemunha na ação penal movida contra Misael Matos da Silva. Presta o seu depoimento, então, sob compromisso de dizer a verdade, está bem, com as penas da lei. E que o senhor se recorda desse fato? Na noite do fato, nós fomos acionados de uma situação de violência doméstica na área da Morada dos Pássaros. E quando nós chegamos ao local lá, presenciamos a situação de um senhor que estava sendo coagido, estava acuado dentro de sua casa, e o senhor Misael estava com um facão batendo lá na porta, tendo o intuito de arrombar a porta para pegá-lo lá dentro. Aí, quando nós adentramos lá, com muita dificuldade, essa residência, aí, conversando com esse senhor que estava sendo ameaçado, aí ele falou que o senhor Misael estava tentando pegá-lo lá dentro da sua casa, e ele estava com a porta fechada, o intuito de se esconder do senhor Misael. Aí, quando nós entramos na casa lá, foi que nós presenciamos a esposa do senhor Misael dentro do quarto com ele, com a porta trancada. Quando nós saímos para fora, quando nós percebemos alguns hematomas na cabeça e nas costas dela, aí, quando nós interrogamos ela, ela falou que tinha sido agressões feitas pelo senhor Misael. Voltando ao senhor Valdir, além do emprego do facão, ele reportou alguma ameaça verbal? O que o agente teria dito para ele? Sim, que ia matá-lo. Ou queria matá-lo, tá. E em relação à Valquíria, ela reportou algum tipo de agressão física específico? Sim. O que ela reportou? Tinha sido agredido um dia antes, no bar, vizinho lá. Mas aí ela ainda aparentava algumas esfoliações também, hematomas. Mas eu digo assim, ela reportou se levou um tapa, um soco, uma esganadura? Ela tinha sido enforcada. Ela disse que foi enforcada naquele dia do fato? No dia anterior. No dia anterior. E no dia do fato? Que ela tinha hematomas nas costas e na cabeça, né? Ela atribuiu alguma... Tinha levado, não sei se era umas estocadas com o cabo de uma faca, uma coisa assim. Entendi. Tá. Ela reportou o agente ter empunhado esse facão contra ela? Não me recordo desse fato. Tá bem. Sim, Ministério Público, pois não. Muito obrigado, excelência. Beleza? Sim. Bom dia, seu Slade. Bom dia. Bem? Sua gravação. Primeiro sargento. Sargento Slade. Bom dia, cara. Quando os senhores foram acionados, a polícia militar foi acionada,
Ao chegar no local, os senhores foram direto para a residência do seu Misael, ou os senhores foram primeiro no bar onde houve a suposta confusão? A gente primeiro chegou no bar, em seguida falou que a confusão era na casa dos fundos. E nós adentramos a casa dos fundos. Essa, porém, estava fechada. Entendi. Então, quando os senhores chegaram no bar, o pessoal que estava no bar informou aos senhores que lá não teve a confusão. E aonde teve a confusão foi na casa dos fundos? Sim, a confusão tinha tido uma discussão verbal com agressão um dia antes, no dia anterior, no bar. E a confusão que estava tendo atual era na casa dos fundos. Entendi, mas essa confusão um dia anterior tem referência aos acusados aqui, ao acusado? E as senhoras Valquíria ou não? A senhora Valquíria relatou que tinha sido agredida no dia anterior, mas a agressão do dia era contra o senhor Misael contra o outro inquilino na casa. Entendi, então não era referente à senhora Valquíria. Não, ainda não, a gente descobriu que ela teria sido agredida após nós constatarmos os hematomas. Entendi. Então, em razão de não ter tido nenhuma confusão lá no bar quando os senhores chegaram, então os senhores não identificaram nada deteriorado, quebrado, objeto, bagunça? Não, no bar não. Entendi. Quando os senhores chegaram na residência onde estava o senhor Misael e a senhora Valquíria, quem recepcionou os senhores lá? Os proprietários da residência. Entendi. Quando os senhores chegaram, os senhores foram direto à casa de Misael ou os senhores conversaram primeiro com o senhor Valdir? Nós conversamos com o proprietário, mas a gente não tinha conhecimento de qual dos barracos era que o senhor Misael morava, que eram os 2 ou 3 barracos que eles alugavam nos fundos da casa. Então, não tinha como a gente saber qual dos barracos era, não. Entendi. Então, tinham várias kitnets dentro do mesmo terreno. Sim. Entendi. O senhor poderia falar se havia naquele local alguma porta danificada ou mais de uma porta, se tinha indícios que houve uma confusão isolada ou generalizada? Como que o senhor poderia descrever alguma forma? A porta que estava danificada era do seu Misael em específico. Tinha algumas marcas lá amassadas. E quando a gente constatou, a porta do lado era do vizinho, este qual estava sendo acuado. A dele estava danificada. Entendi. Então, a porta do Valdir que estava danificada. Sim, a do Misael com alguns amassados também. Entendi. E essa porta que estava danificada, em qual proporção? Eram marcas de paulada, como se fosse chute, tinha indícios que teve facãozada lá? Como que era? Como se dava isso? Eu não me recordo, mas a porta do inquilino que estava sofrendo a coação, ela estava amassada com algumas marcas de facão. Marca de facão, sim. Entendi. Então, é isso aí onde que eu preciso entender. Essas marcas de facão, era como se batesse nela e fizesse aqueles cortes de facão? Sim. Entendi. Porque o subtenente, depois aqui, e o promotor pediu para ilustrar algumas imagens. Nas imagens ilustradas, o subtenente afirmou que foram as únicas imagens que foram registradas no local do fato. E nenhuma dessas imagens tem esses cortes de facão. E aí é onde que eu preciso entender a dinâmica, porque ele falou que as únicas imagens eram essas, e não tinha nenhum indício de corte de facão. E o senhor está falando que tinha corte de facão. Aí eu não estou conseguindo Uma entender. das portas tinha, sim, a marca de facão. Entendeu? Cortada. Não sei especificamente falar se era dessa situação, mas que tinha algumas marcas, sim. Entendi. Tá. Quando os senhores adentraram, ou melhor, quando os senhores chegaram na residência de Misael, para abordá-lo, os senhores chamaram? Qual que foi a dinâmica para que ele pudesse se apresentar para os senhores? Nós batemos, chamamos várias vezes por ele. Quando ele abriu a porta, estavam com sinais que estavam dormindo. Tinha sinais que ele estava dormindo. Hein? E quando ele saiu para fora, ele falou o que para os senhores? Ou o que foi perguntado a ele? Com permissão da palavra, falou que estava namorando. Tá. E aí, os senhores chegaram a adentrar no local?
abordaram e tiraram para fora a vítima. Eu, juntamente com outra equipe, componente da outra equipe, sargento Felipe, adentramos a residência e procuramos e encontramos um facão em cima do apartamento. Entendi. Então, os senhores retiraram a suposta vítima, a senhora Valquíria, de dentro da residência, e os senhores fizeram uma busca interna na casa. Sim. Nessa busca, os senhores acharam só esse facão que está ali em cima? Posso pegar esse, Thalissa? Claro. Eu poderia afirmar se esse foi o facão que foi localizado lá dentro da residência? Esse também tá limpo. No dia estava bem poeirado. Vai curado. Mas foi esse facão que foi achado e apreendido? Essa espessura e tamanho. Essa espessura e tamanho. Com essas características, com esse cabo, com essa lâmina... Não me recordo, mas era um facão dessa espessura. Entendi. Considerando que o senhor não se recorda qual foi o facão achado no momento da varredura lá, da verificação. Se houvesse outro facão, certamente os senhores haveriam apreendido esse outro facão ou não? Também, porque é uma arma que poderia ser usada no momento da agressão. Sem mais, excelência. Senhores jurados? Não? Policial, muitíssimo obrigado, então, mais uma vez, pela sua presença. O senhor está liberado. Até a próxima. Pode ir. Bom dia.